né? Artista, compositor, produtor musical, do corre, né? Antes de tudo. E uma pessoa, uma personalidade aí que eu venho conhecendo há alguns anos nas Semanas Internacionais de Música, feiras de negócios, depois nas baladas, falando sobre o universo da música, né? E representando a Trattori, que é uma distribuidora, uma editora independente, acho que uma das maiores, né, distribuidoras independentes do Brasil, que vem ajudando uma série de artistas independentes a lançar os seus trabalhos. É isso, né? E aí o nome da nossa mesa é o papel das gravadoras e distribuidoras, mas eu acho que a gente vai bem um pouco além disso. Acho que a gente pode ir além do papel das gravadoras e distribuidoras e no seu papel dentro desse processo, porque a gente não pode esquecer do humano, né? E eu acho que o humano atravessa o profissional o tempo inteiro e canalizar essas informações, democratizá-las, tem sido nossa maior forma de hackear o sistema, não é? Gente, Ciso vai contar um pouquinho para vocês aí da história dele. E quem tiver perguntas, vai anotando, que aí logo mais a gente abre para as perguntas. Bem-vindo. Obrigado, Cris. Boa tarde a todo mundo. Grande prazer de estar fazendo parte dessa programação do Transforma Música, Transforma Música, longa vida a Transforma Música. Bom, eu sou artista independente também, eu tenho uma formação em comunicação, que foi isso que me levou também para o mercado da música, no fim das contas. Eu sou formado em jornalismo pela UniBH lá em 2011, no longínquo 2011, mas desde antes disso eu já estava dentro do corre da música, então eu estou nessa cena independente mesmo já faz coisa de uns 15 anos, mais ou menos. Eu sempre busquei, enfim, me informar a respeito de como esse mercado funciona, até mesmo pensando da perspectiva de artista, como tomar decisões melhores, como proteger minha obra, e tem sido um caminho super interessante, assim, cruzar e também dar mão para outros artistas e informar e ajudar nessas tomadas de decisão, nessas estratégias. Dentro da Trattori é muito disso que eu cuido, né? Eu trabalho na parte de marketing e comunicação lá, e justamente, além de todos os processos de lançamentos em que a gente define todo o cronograma e ações e oferecimento de lançamentos para as plataformas, buscando destaques, também tem o blog da Trattori, que eu sou o principal responsável, que a gente busca fazer desse blog um grande espaço de troca de informação, de atualização do mercado da música, justamente pensando nesse músico independente, ferramentando esse músico para poder, enfim, tomar decisões melhores e, enfim, como a gente trabalha no mercado também que muda o tempo todo e a gente está bem num momento de mudança muito peculiar agora, é super importante ter essas interfaces de compartilhamento, né? E até por isso agradeço mais uma vez esse espaço aqui para a gente poder trocar a respeito disso. A gente trabalha dentro desse mercado da música, do mercado fonográfico, por assim dizer. Ele é um mercado que ele não existe há tanto tempo assim, mas ele já passou por tantas transformações que são muito curiosas, assim. Por exemplo, se você for ver o mercado da música, esse mercado que a gente fala, assim, que não é o mercado de show, ele é um mercado que começou na edição. Então, a primeira coisa, a gente precisa falar de obra versus fonograma. Eu acho que essa aula da obra versus fonograma foi a aula que virou a minha chave. Porque faz uns 6 anos que eu acessei realmente essas informações, porque elas passavam por mim como produtora, né? E até como artista, mas eu não estava inserida, embora as pessoas ao meu redor estivessem ali. E para os artistas minorizados, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAP+, PCDs, indígenas, então,
Essa informação, ela é difusa de propósito. Você vai falar um pouquinho disso, por favor, porque ela transforma o olhar do artista a respeito do próprio trabalho. Com certeza, com certeza. Então, acho que talvez o primeiro ponto para a gente diferenciar seja esse. Primeiro, vamos falar de obra. A obra surgiu primeiro, por assim dizer. O que é a obra? A obra é basicamente a composição, né? Ali o encadeamento ali de harmonia, melodia, letra, quando é o caso, isso entra em composição. Pulso e letra, assim, todos esses outros elementos musicais. Sim, com certeza, com certeza, com certeza. Todos os elementos que são da estrutura musical, eles são elementos de composição. E aí a composição ela é um mercado que já existe há muito, 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 muito tempo, praticamente desde o século XV, quando se inventou a prensa de Gutenberg, o pessoal já publicava partituras. Primeiro começou assim, publicação de partituras. E aí isso gerou um mercado, e aí todos os herdeiros de Beethoven, Mozart começaram a expandir esse mercado e fazer disso um lugar de ganhar dinheiro, mais do que difusão de cultura. Mas o nosso mercado de música gravada, ele tem coisa de 100 anos, basicamente. Ele basicamente... Jovem, né? Exatamente, exatamente. Um mercado muito jovem. Sim. Essa difusão pública mesmo da música gravada começou a partir da década de 1920, que aí veio o rádio sendo difundido, até muito em função ali, né, do período que levou à Primeira Guerra Mundial. Então era uma forma de comunicar com as pessoas e estabelecer relações ali com a população, de proximidade com o governo, etc. e tal. E aí a música acabou sendo uma ferramenta ali no meio. E também foi mais ou menos essa época que começou o vinil de 78 rotações, que também foi o formato assim, de tipo, as pessoas ouviam música no rádio, mas também, olha, tem esse formato aqui que você consegue ouvir na sua casa. Então, essa chapa furada e riscada. Exatamente. Para você botar uma agulhinha ali. Sim. E ela cantar. Eu acho mágico. Exatamente. E eu acho que aí começa o papel da gravadora. Pela primeira vez que a gente precisa entender que a gravadora ela surgiu nesse contexto como sendo parte de um grande conglomerado de mídia e de tecnologia. Então, a gravadora ela surgiu como sendo... Você tem aqui, beleza, a gravadora está aqui, ela vai, enfim, providenciar a gravação para o artista, né? E ao mesmo tempo a gravadora sempre tem uma editora ali do lado que também vai proteger a obra, mas também a gravadora vai ter o estúdio onde a música é gravada, ela vai ser dona da rádio em que vai ser tocada, ela vai ser dona da fábrica de discos, ela vai produzir o equipamento de som em que a sua música vai ser tocada, que o vinil vai ser tocado. Então, é parte de um grande conglomerado de coisas e, por isso, estabeleceu-se a gravadora como esse grande elemento dominador dentro desse mercado. Porque, realmente, dentro de uma circunstância dessa, de tecnologia sendo desenvolvida e pouco acesso, realmente o artista tinha pouco a colocar-se ali, até mesmo dentro da produção de valor, entre aspas, entre muitíssimas aspas, dentro desse processo, porque quem estava com a grana, quem tinha o poder financeiro na situação, era esse grande conglomerado de mídia. Então, ele chegava lá com sua música, e aí, no fim das contas, estabeleceu-se ali nessa relação com as gravadoras um royalty muito pequeno. O artista não era dono de nada, o artista... ele estava ali servindo aquela máquina. E aí a forma de consumo da música ela foi se transformando ao longo do tempo, muito em função das inovações criadas por essa grande máquina. Né? Primeiro, aí você tem vinil de 78 rotações, aí chega lá na década de 40, inventa-se 2 formatos, vamos aqui, single, que era o disco de 7 polegadas, que era um vinil pequenininho, e o álbum, que aí cabia até 40 e alguns minutos de música. Mas o pequenininho era quantos minutos? Se não me engano, até, acho que 12 de cada lado. Agora me perdi, assim, de tamanho especificamente. Porque eu tô tentando lembrar quando se lançavam singles, tipo Elvis, né?
esses artistas assim, que tinham músicas que passavam de 3 minutos. Sim, justamente. Mas era isso, você tinha um formato ali, ó, 2 músicas ou 4 no máximo, que aí era um vinilzinho de 7 polegadas, aí você tinha o álbum de 12 polegadas, que aí cabia mais de 40 minutos de música, e aí você, né, você conseguia, enfim, estabelecer uma narrativa maior, enfim. E aí, logo depois disso, década de 60, veio fita cassete, que aí já entrou um elemento certo, de autonomia ali dentro do processo da música, que ali você podia gravar suas próprias seleções musicais, você tinha todo um processo ali de autonomia mesmo, de consumo de música. Começou mesmo toda essa lógica de mixtape que levou às playlists hoje. E aí, na década de 80, veio o CD, que aí ele chegou também de uma maneira quase que suplantando o vinil. As pessoas, tipo assim, tchau vinil, agora é o CD, e de uma maneira que ficou muito colocada dessa forma, de cima para baixo no mercado durante quase 20 anos. E aí a gente tem o grande momento de mudança de paradigma, que foi 1999, acontecendo na vida desse mercado, que transformou tudo, principalmente a partir de um nome que hoje, enfim, é muito conhecido, que é o Napster. A gente está falando do surgimento do MP3, a gente está falando dessa questão do surgimento desses softwares P2P, como se chamava, né? Peer-to-peer, que você trocava música de uma pessoa direto com outra música, não só música, mas qualquer tipo de arquivo. E aí essas plataformas que aí surgiu, Napster, Kazaa, LimeWire, SoulSeek, que eu não sei vocês, mas isso já fazia parte da minha vida na minha adolescência. E aí era esse ambiente, de repente você mudou a forma de consumir música por completo, você ganhou uma autonomia inédita para o terror e desespero do mercado. Eu vejo que a música ela deixou de ser material. Com certeza. Né? O analógico, né? Antes, para você ter a música, você tinha que ter um CD, ou um vinil, ou um cassete. Você tinha ali um objeto que representava o que você ia escutar. E aí, de repente, a verdadeira imaterialidade da música, né? Porque ela está no som, ela é a onda que chega no nosso ouvido. De repente, ela virou realmente imaterial, porque ela é uma ideia na tela, né? Exato. Que você escuta, você aperta ali o play. Mas ela ainda... se você não tem o computador, se você não tem né, essa materialidade mudou para o celular. Sim. E é uma falsa democratização da música, né? Depois a gente vai desenvolver essa frase, porque ao mesmo tempo que a gente tem acesso, né, a gente não tem acesso à variedade real, né? Ela tem que é essa coisa das gravadoras, né? Sim, justamente. Mas nesse momento de 1999 rolou isso também, e ao mesmo tempo aconteceu também uma coisa muito louca, que foi o surgimento do CDR, que aí possibilitou as pessoas gravarem seus próprios CDs em casa, e aí isso facilitou muito até mesmo pirataria, e de repente todo o modelo de negócio do mercado fonográfico ruiu, porque era baseado em objeto, tipo venda de objetos. Estou vendendo um CD, vendendo um vinil, uma fita cassete. A partir do momento que você não tem mais esse objeto para vender, ruiu toda a lógica de mercado, e aí o mercado fonográfico ele ficou patinando por anos e anos e anos a fio. E aí começaram as primeiras tentativas de tipo, beleza, precisamos transformar a nossa realidade para o mundo digital. A primeira tentativa, por assim dizer, foi em 2003, com o surgimento do iTunes, que foi a primeira plataforma que começou a vender MP3 de fato. Então você tinha a licença do artista, tipo, estou autorizando, e aí gravadoras, distribuidores independentes, tratores já existia nessa época. E aí era isso, olha, tem autorização para poder comercializar esse arquivo de áudio, e a pessoa que baixar esse arquivo de áudio vai pagar 99 centavos ou o preço que fosse, e ali pronto, ela tem o arquivo, é dela, tá tudo certo, não vai vir nenhum crackdown do governo em cima da pessoa, tá tudo certo.
E aí, em 2005, começou a mudar o paradigma de uma outra maneira, que foi o surgimento do YouTube, que aí transformou a forma de consumir música de uma outra maneira. Antes, né? 2005? 2005. Gente, 2005 o YouTube. Passou muito rápido. Pois é, 2005. Sim. E o YouTube, ele mudou tudo de outra maneira, né? Porque você tinha, por exemplo, desde a década de 80, você tinha uma questão que era a hegemonia da MTV em vários segmentos musicais, que era essa coisa da música atrelada com a imagem, você tinha o videoclipe, que era uma peça publicitária, mas também uma peça artística atrelada à música, que, né, se ampliava a experiência musical, e aquilo era um gancho para muitos públicos. Só que aí, com o YouTube, de repente, todo esse conteúdo, a própria pessoa podia subir ali, criar toda a sua lógica, e aí isso quebrou com a hegemonia da MTV, tanto que a MTV, pouco depois disso, virou a MTV do jeito que ela é hoje, que é uma coisa super irreconhecível, né? Porque MTV Music Television, né? Mudou, tipo assim, jogou a música fora, tipo... Virou entretenimento, né? Exato. E também o YouTube também foi a primeira plataforma também mais de um consumo mais amplo de streaming também que a gente começou a trabalhar, né? Ali em 2005, 2006, as conexões de internet das pessoas já começaram a melhorar de uma maneira que, beleza, eu consigo dar play nesse negócio, não preciso exatamente baixar isso aqui para poder escutar na estabilidade da minha conexão, ter uma conexão boa o suficiente que dá para eu dar play aqui, consumir. E também o YouTube trouxe uma outra novidade nessa lógica, que aí não começou exatamente em 2005, provavelmente acho que 2008, que foi a monetização para os artistas. Então, de repente, criou essa lógica, tipo, não, beleza, acredito até que foi até por parceria de conglomerado de mídia, tipo NBC, ABC, todas essas redes grandes de TV lá fora, que aí começou assim, tipo, não, gente, vocês estão subindo conteúdo que é nosso, e nós não estamos sendo pagos por isso. O que está acontecendo? Vamos dar um... O ECAD, né, também. ECAD já também, existia. todas as entidades de... As entidades de direitos autorais, Exato. de direitos intelectuais. Eu lembro que foi um movimento, assim, de... Porque é isso, né? A gente percebe nessa linha do tempo, master que você está fazendo rápida, que existem lugares de comando do mercado e atravessamentos de novas tecnologias, ou de novas plataformas, coisas que foram criadas, né, que são ideias, são propriedades intelectuais também, ali, e aí, de repente, tem que regulamentar. Aí uma outra parada atravessa, aí tem que regulamentar de novo, para que os artistas, os construtores dessas obras não percam, mas também os conglomerados que já regulavam elas. Né? Exato, sim. E aí começou todo esse processo de monetização dentro do YouTube. E isso levou depois para o streaming como a gente conhece hoje de música, que surgiu o Spotify, que é um pouquinho antes, se não me engano, na virada da década de 2010, e aí todas as outras, Deezer, Apple Music, YouTube Music, e por aí vai. Mas ao longo desse processo também, até por conta disso, dessa quebra de lógica do mercado, dos grandes conglomerados de mídia, aconteceu justamente uma ruptura de expectativa dentro do mercado, que aí você começou a ter uma grande expansão do mercado independente, pela primeira vez dentro dessa história, desse segmento especificamente. Então, as pessoas com essas ferramentas já democratizadas, que você começou a ter as redes sociais também ali junto, você teve Orkut, você teve MySpace, você teve todo o surgimento, né, antes do Facebook e tudo mais, você começou a ter uma forma de contato direto de uma maneira que antes a relação de um artista com seu público era sempre meio mediada, né? Sempre tinha um intermediário ali de tipo, não, a gente é a gravadora, vamos fazer o marketing do seu produto dessa maneira, vamos lançar de tal forma e trabalhar com esse tipo de público, aí você vai nesse programa de televisão e nessa rádio, aí você vai fazer o show em tal lugar. Era sempre de uma maneira muito organizada, de cima para baixo. E aí essa lógica ela ruiu no meio do caminho também. E isso possibilitou que os artistas pudessem fazer as coisas por si próprios e chegar a um grande volume de pessoas pela primeira vez. Adendo.
pensando no Brasil, acho que é importante, você está falando, né, no geral, e a nossa realidade brasileira, ela foi impactada pelo Plano Real, quando o real ficou pau a pau com o dólar, né? E possibilitou-se importar ou trazer equipamento para cá, computadores melhores, acesso a DAWs de gravação gratuitos, né? Porque antes você tinha que pagar o Logic, ou pagar o Pro Tools, que são os programas de gravação de estúdio. Hoje não, você consegue fazer um beat no Fruity Loops, você consegue acessar programas gratuitos, até no celular, tem o GarageBand no iPhone, você consegue produzir música, né? Minimamente de qualidade, que não se criava na época. Sim. Então, essa cisão do real e o acesso aos meios, né? Pelos artistas independentes que não tinham dinheiro para pagar um estúdio horas de estúdio lá no Rick Bonadio, que era um cara que foi detentor dos direitos, dos espaços, dos meios por muito tempo, foi uma transição, né, que você está falando, dessa possibilidade de existência do independente sem ser um underground, né? Porque a gente já era underground, mas acessar um DAW de gravação e falando em gravadora, para a gente fazer o registro do ISRC, a gente tinha que baixar o programa no computador, né? Sim. E era horrível. Mas é muito louco, porque são 20 anos, 23, né? Sim. Que passaram e que a transformação ela é muito rápida, ela é um pouco traumática. Sim, com certeza também. Porque é muita informação. Claro, claro. E aí exige muito de todo mundo para se manter ali em cima do jogo e entender como é que eu posso conectar minha rede, como é que eu posso produtizar minha música, como é que eu posso me ferramentar de uma maneira, fazer disso algo rentável. E essas estruturas vão mudando muito rapidamente também, né? Mas eu acho que o streaming também ele trouxe um outro lance, né? Pegando esse fio da meada do YouTube e aí chega no Spotify e outros também, que é justamente esse lance. Você tem ali a possibilidade pela primeira vez, primeiro mudou o paradigma de novo, né? Que antes a gente tinha essa coisa de beleza, antes era uma coisa material e virou imaterial, mas ainda assim era uma lógica de posse. Eu tenho o arquivo, eu consigo ouvir o arquivo dentro do meu computador. Aí depois virou tipo assim, não preciso ser detentor de nada, eu posso simplesmente ir lá e acessar. E aí isso transformou também essa mentalidade, esse jeito de ouvir música. E aí dentro do a forma de ganhar dinheiro com música. Com certeza, com certeza. Aí criou-se toda a lógica do streaming do jeito que ela é hoje também, que foi uma solução dentro desse mercado para poder fazer a coisa girar de uma maneira, buscando alguma justiça ali dentro da estrutura. Então, se você for ver como o streaming funciona hoje, você pegar ali, vamos jogar Spotify, valor de um play. O valor de um play, muitas vezes a gente vê dentro de sites assim, tipo, o valor do play do Spotify é X, o valor do 0,000. Sim, pode passar perto disso aí, mas não é um valor fixo. Ele está sempre mudando de mês para mês, porque o valor do play é estabelecido a partir de dois pools de dinheiro, né? Você tem a parte que é o assinante premium, é a pessoa que paga a mensalidade ali, e também tem a parte do assinante gratuito, que aí ele vai ser impactado por publicidade, essa publicidade que vai pagar os artistas, no fim das contas. E aí esses dois dinheiros, eles não se misturam nesse processo. E por isso você tem valores de play diferentes. Então, o play do assinante pago, ele é mais rentável para o artista do que o play do assinante gratuito. E aí
uma vez, beleza, em cada uma dessas sessões ali, beleza, valor de um play, como ele geralmente é estabelecido. Você pega o valor arrecadado daquele período, que é durante aquele mês, né, e fala, beleza, arrecadou tanto, porque essa arrecadação flutua também, porque você tem usuários ativos. É quase uma bolsa de valores. É quase das uma bolsa de valores, exatamente. E aí rola isso. Então, beleza, esse foi o arrecadado do período. Vamos dividir por todas as faixas que estão dentro da plataforma, e aí o mesmo valor do play da Taylor Swift vai ser o mesmo valor do play do Cidadão Instigado. É isso. E aí, a partir disso, beleza, temos aqui 100% de um play. A plataforma, como uma maneira de se financiar ao longo desse processo, né? Tipo, desenvolvimento de tecnologia, não sei o quê, beleza, 30% do valor desse play fica com a própria plataforma. E aí, depois disso, tira esse 13% que é direito autoral. Aí uma parte disso vai para o ECAD, aí precisa que o artista esteja filiado a uma sociedade, como autor, ter o seu ISRC, tudo lá, tudo certinho, para poder receber uma parte desse dinheiro. Outra parte segue para uma outra instituição, que é a União Brasileira dos Editores de Música, o UBEM. E aí o artista... Famosa UBEM. Exatamente. Aí o compositor que, beleza, estou lá no ECAD, mas eu não sei o que é esse negócio de UBEM, como é que faz? Aí ele precisa ver com a sua distribuidora, com o seu agregador, uma maneira de ir lá bater na porta da UBEM e buscar esse dinheiro, porque o ECAD não vai fazer isso por ele. Beleza, temos aí 30% da plataforma, 13% do direito autoral, o restante segue para o próximo ente, que aí vai ser ou a gravadora distribuidora, que aí vai repassar para o artista conforme o seu contrato. Então, aí isso varia bastante também. Mas sem fazer um ponto a respeito da questão do autoral, é isso? Então, não, aqui a gente está falando vários termos, né? E falando de democratização de acesso de informação, são termos que nem todo mundo está acostumado. Beleza. Né? Tipo, ECAD. O que é o ECAD? É um escritório, né? Sim. Que recolhe direitos. Escritório Central de Arrecadação de Direitos vinculados à música. Então, toda música, por exemplo, sua música tocou no rádio, ou sua música tocou na TV, ou sua música, enfim, você fez um show, e aí o ECAD passou lá no seu show e falou, quais são as músicas executadas aqui? Eles basicamente regulam algo que se chama execução pública, que é basicamente isso, eles fazem um cálculo de, tipo assim, por exemplo, estamos num evento, e aí eles vão fazer um cálculo, vamos colocar aqui, loja de roupa, ECAD recebe sobre loja de roupa, isso é uma coisa que é execução pública também. As playlists que tocam na loja de roupa, o ECAD vai lá, bate na porta da loja e fala, beleza, me passa uma lista de músicas que foram tocadas nesse período, e eles vão fazer uma estimativa de quantas pessoas foram impactadas ali por aquela música tocando, e aí beleza, vai ser X, loja de roupa, paga aí a loja de roupa vai lá, paga o ECAD paga as associações dos artistas, e eles recebem... Quais são as associações que existem hoje? São 7 associações que são Amar, Assim, Sbacen, SICAM, UBC, Abramos e tem mais uma. Sempre fica faltando uma. As pessoas conhecem mais a União Brasileira dos Compositores, que é o UBC, e Abramos, né, que é a Associação Brasileira de Música, que também trabalha com artes visuais, descobri, né? Sim. Recentemente. E eu venho, ao longo aí dos anos, fazendo campanha para os compositores se filiarem, porque eles não entendem que eles só vão receber o play do Spotify se eles estiverem filiados a uma associação, né, de direitos. E eu percebo que existe uma trava mesmo, né, por conta da falta de acesso a esse conhecimento e a importância desse conhecimento.
Com certeza, com certeza. E a questão também é que nessa mudança de chave também dos últimos 20 anos também, essas associações que antes elas representavam muito determinados, né, catálogos, empresas e tal, eles falaram, não, artista, seja quem você for, chega junto, vocês não precisam pagar uma mensalidade, vocês não precisam pagar, a gente vai tirar uma porcentagemzinha do que você receber para a gente financiar a nossa estrutura aqui, mas é seu, você não precisa pagar nada, é algo que é aberto para todo mundo. Todas essas associações, elas têm um formulário online que vocês podem, enfim, buscar e preencher e apresentar uma proposta de filiação, que aí vai ser votada internamente, e uma vez liberado, você vai conseguir cadastrar suas obras no ECAD para poder receber certinho, cadastrar seus fonogramas no ECAD, que são as gravações ali com o ISRC, que aí vai estar tudo organizadinho para você receber tudo que precisa receber. Você tem alguma história engraçada dessas coisas de pessoas que precisam se filiar ou que não são filiados e têm dinheiro travado no ECAD? Nossa, isso acontece muito, porque tem isso também. Existe uma lógica dentro do ECAD que eu não sei muito bem como é que é essa regulamentação, mas tem isso como uma prática de mercado, que se você teve uma questão de execução pública e você não vai atrás disso até em 5 anos, é meio como se seu direito caducasse, de certa maneira. Eles pegam aquilo que está retido e não identificado e fazem um repasse que geralmente quem é mais impactado são os principais arrecadadores. Então, tipo assim, de repente, sei lá, um artista que não conseguiu correr atrás do seu ISRC, de cadastrar sua obra, de repente está tendo sua grana ali que, tocou numa TV, tocou numa rádio, etc. E essa grana está indo lá para algum medalhão da música brasileira que não faz o menor sentido. Mas, infelizmente, é assim que funciona. Ultimamente, tem uma questão também que foi resolvida também junto das distribuidoras independentes, foi o seguinte... muitas vezes acontecia assim, de tipo, a pessoa chegar para a tratora ou para a distribuidora e falar, eu não tenho meu ISRC, como é que eu faço para distribuir? Mas eu preciso distribuir o quanto antes e tal, etc. E tal. Aí as distribuidoras sempre tiveram uma alternativa, tipo, não, vamos fazer um ISRC temporário. Pausa. O que é o ISRC? ISRC, vamos contextualizar. ISRC ele é um código Código Internacional de Gravação de Áudio. Ele é basicamente o CPF da sua gravação. E aí cada gravação, mesmo que seja da mesma música, cada gravação vai ter o seu CPFzinho, que é o ISRC. E nele vai estar constando quem que são os autores da música, quem que gravou, quem que é o dono da gravação, quem que financiou a gravação, os músicos todos que tocaram, vai estar todo mundo ali creditado. E aí, quando acontece essa execução pública, todo mundo recebe. Todo mundo tem a sua porcentagemzinha que é estabelecida automaticamente. Um pedacinho da pizza. Exatamente, um pedacinho da pizza que vai para cada um. Mas aí sempre acontecia disso também, tipo, não, faz um ISRC temporário, que aí todas as distribuidoras independentes faziam isso, tipo, olha, a gente vai colocar aqui um número pro forma e a gente manda para as plataformas, mas a gente não manda esse número para o ECAD. Então gera uma espécie de um retido automaticamente. É um ghost. Você tinha um fonograma fantasma ali, de certa maneira. E aí, nos últimos 2 anos, isso foi corrigido, porque era uma coisa assim, era uma demanda que toda e qualquer distribuidora independente tinha, e que se ela não fizesse, não ia distribuir, né? Não ia ter como aquele artista viabilizar sua música de uma maneira a monetizar, ainda que de maneira incompleta, né? E aí, o que aconteceu? As principais distribuidoras entraram num acordo com o ECAD e falaram assim, beleza, agora ficou estabelecido que as distribuidoras vão poder fazer esse SRC temporário, e aí o artista, assim que ele se filiar a uma associação e tiver representado certinho, ele pode pegar esse SRC da distribuidora e reivindicar como se fosse dele. Mesmo que tivesse constando ali um código que não é dele, etc. Ele pode chegar, não, isso aqui é meu, pronto, e já deixar tudo resolvido certinho. Então isso foi algo que facilitou muito para muitos artistas em início de carreira e possibilitou mesmo todo mundo estar regularizado. Eu soube que aquela banda que a Negra Lee cantava, de rap, teve um problema desse, assim, porque o empresário da época registrou o fonograma como sendo dele. Que é uma coisa que acontece muito com empresários que pegam artistas periféricos e LGBTQIAP+, gente que não tem
acesso à informação, de falar, deixa que eu faço para você. Né? E esse é um alerta importante. Né? Com a gente certeza. não pode deixar ninguém fazer pela gente. A gente pode fazer com a pessoa, mas Sim. nunca deixar que faça... Porque a obra e o fonograma, se foi você que gravou, você que bancou o produtor, a obra, né, o fonograma tem que ser seu. Com certeza. Se você bancou aquela gravação, ela é sua, você precisa estar ali como produtor fonográfico. E aí, no fim das contas, é o que as gravadoras são. Assim, elas são produtoras fonográficas e, por isso, elas são detentoras dessas gravações. E aí você pode fazer um fonograma que tenha mais de um produtor fonográfico, se for o caso. Assim, por exemplo, eu gravei com a minha banda e todo mundo tirou do bolso para poder bancar essa gravação. Beleza, vamos fazer aqui 3 produtores fonográficos, 4 produtores O fonográficos. Legião era assim, né? É, sim. E aí agora tem a confusão por conta do filho do Renato. Sim, justamente. Uma banda que me vem à cabeça que usa dessa maneira também é o Terno, por exemplo, que distribuiu todo o seu catálogo até agora com a Trattori. E era isso, era sempre 3 produtores fonográficos. Ali o fonograma era dividido igualmente entre as pessoas, todo mundo tinha os mesmos direitos. Então é super, super interessante colocar dessa E forma. inovador, né? Porque se pensar nesse rompimento que você falou das grandes gravadoras para o independente, a possibilidade do artista acessar a distribuidora e aprender sobre isso, né? E ser detentor desse conhecimento para depois contratar alguém para fazer. Porque é isso, geralmente o artista delegava, né? Sim, com certeza, com certeza. E aí também, toda essa lógica do independente também colocou o mercado numa lógica meio diferente também. De repente, grandes artistas viram, peraí, eu não preciso dessa grande máquina para fazer meu trabalho funcionar. Eu consigo chegar nas pessoas e ter uma fatia muito maior do bolo da gravação, assim, porque geralmente royalty de gravadora é sempre umas coisas assim, tipo 10, 15, 20%, né, do que chega lá na ponta. Tem 50. Tem 50 agora, mas há pouco tempo atrás não existia. E aí, de repente, você vai para uma distribuidora independente que você tem a possibilidade de ganhar 75%, 80%. Isso faz uma diferença grande para quem move um volume ali de plays e um interesse ali dentro das plataformas. Que fala, não, beleza, agora meu lance é ser independente. Então, realmente possibilitou a rentabilização de uma maneira diferente para os artistas. E eu até peguei aqui alguns números que mostram como que esse mercado, né, mudou ao longo do tempo. Lá em 1999, que foi o ano dessa quebra, dessa ruptura, o mercado fonográfico mundial ele movimentava 15 bilhões de dólares. O primeiro ano que ele voltou a movimentar essa quantia foi 2016. Então, foram 17 anos ali de vale que as pessoas não sabiam como arrecadar sobre gravação, até que estabeleceu-se num lugar ali do streaming que possibilitou ser algo rentável para todo mundo. E aí o lance também, aí se for pegar dados desse ano, que eu peguei aqui do último relatório da IFPI. A IFPI é uma grande instituição internacional que todos os independentes e todas as gravadoras estão lá representadas, enfim. E se a gente estava falando de 15 bilhões de dólares, hoje o mercado fonográfico mundial movimenta 26 bilhões de dólares. O Brasil é o 9º mercado do mundo. Então, e aí, se você pegar desses 26 bilhões de dólares, 17,5 vem de streaming. Então, o streaming ele é real o carro-chefe do mercado fonográfico hoje em dia, ou seja, a coisa é de fato rentável em escala. A transição aconteceu, gente. Sim, a transição aconteceu. E hoje em dia a gente nota, né, qual que é o papel de uma voltando ao tema, né, o papel de uma gravadora e de uma distribuidora dentro de uma realidade como essa. Hoje em dia é muito possível ver, assim, por exemplo, a distribuidora como sendo um lugar assim de conexão, muito de ferramentalização do artista e também de muito facilitar, orientar, né, o artista dentro desses processos numa lógica de autonomia. E já as gravadoras hoje elas são investidores, elas atuam muito mais como investidoras em projetos que já são rentáveis.
Então, se antes existia toda aquela lógica, tipo assim, não, vou ser descoberto por uma gravadora, não sei o quê. Hoje em dia, tipo assim, a gravadora só vai chegar em você se ver que você já está se movimentando por conta Quando própria. o barco estiver correndo, e Sim, correndo bem, não correndo é bem. só correndo. Não adianta lançar o primeiro EP e achar que a gravadora vai achar genial, porque se você não estiver fazendo divulgação, marketing, a coisa da narrativa, e eu acho uma sobrecarga Sim. aqui entre nós, né, para o Sim. artista, porque antes o compositor, a banda, né, ele estava preocupado em fazer a arte. Eu acho que eu como produtora e como artista eu sofro porque a gente vive um paradigma entre a obra de arte e o conteúdo, né? O neoliberalismo ele fez isso, né? Ele transformou a obra de arte num produto e agora com o digital a gente é conteúdo. Então, como falar de direitos, porque a cultura, né, a música dentro da cultura, ela é um direito inalienável aos outros direitos, ao direito de comer, ao direito de morar. Como a gente luta agora por isso, assim, né? Já que a gente conquistou isso do independente, a gente já conquistou o direito de poder administrar as nossas obras, que era uma coisa inédita. Sim, com certeza. De fato, todas essas mudanças trouxeram responsabilidades a mais para os artistas que mudaram muito o proceder, a construção de uma carreira do artista, ela é completamente diferente 20 anos para cá. Completamente, assim, não tem nem sombra do que era 20 anos atrás. Porque é justamente isso, de repente o artista ele tem que pensar nele enquanto marca, enquanto posicionamento de mercado, tem que pensar como que ele vai estar comunicando com o público dele, uma série de responsabilidades que eram de outras pessoas antes. Era da gravadora. Que era da gravadora. E ela era isso, tipo assim, o artista chega, provê a música, e aí toda a produtização do artista era a cargo da gravadora. Ou mesmo dentro do mercado independente, era o selo que fazia isso, né? E aí, hoje em dia, você tem o artista assim, não, beleza, vou ter que pensar em todos esses aspectos, vou ter que pensar dentro dessa comunicação, desse posicionamento, dessa diferenciação desse mercado. E, neste exato momento, a gente vive um momento que é muito desafiador, principalmente para novos artistas. Eu diria que mais do que nos últimos 20 anos, pelo fato de um volume de lançamentos que tem sido feitos todos os dias. Se você for ver dentro das principais plataformas hoje em dia, cerca de 100 mil novas faixas chegam todos os dias. Então, é competição, né? É uma competição. Corrida. Sim, e aí a questão é como se ferramentalizar, como se posicionar diante disso, como ir construindo a sua narrativa e sua estrutura dentro de uma lógica dessa também, justamente disso, de uma situação completamente nova. Aí você tem todas essas mudanças mesmo, né, do artista enquanto, né, o artista enquanto influencer hoje em dia também você tem essa lógica. Que acaba sendo isso também, não, agora você tem toda essa questão, por exemplo, que a gente... E a gravadora, então, ela entra aonde? A gravadora entra de uma maneira, hoje em dia, a gravadora e a distribuidora entram de maneira a ferramentalizar o artista dentro desse processo, mas a gravadora também entra colocando pessoas dentro disso, bancando mesmo dentro do processo. Então, beleza, vamos trabalhar a imprensa isso aqui, vamos trabalhar o direcionamento de marketing vai ser esse, as artes vão ser assim, e ajudam o artista a ter esses recursos de uma maneira mais bem resolvida, de uma maneira que não seja completamente responsabilidade dele o tempo inteiro. Então, acaba facilitando esses processos e aí ficando com uma parte de arrecadação ao longo desse caminho. Mas, enfim, hoje em dia, até os últimos 3 anos também mudaram muito como isso vem sendo colocado dentro do mercado, pelo próprio fato da pandemia. A pandemia mudou completamente a nossa maneira de consumir música, queira ou não. E é esse o desafio que a gente tem nesse momento também, porque você tem esse volume de faixas sendo lançadas todos os dias, que é também um reflexo da pandemia, que de repente
não posso fazer show, não posso circular, não posso me fazer presente para o meu público de nenhuma maneira, vou me fazer presente online. Que beleza, tudo certo, mas aí você vai lançando produto e outro, e outro, e outro, aí tem essa questão de repente, o volume de lançamentos começou a ser uma coisa muito monstruosa de um tempo para cá. As pessoas se apropriaram do streaming em casa, né? Sim. Tipo o Twitch TV. Eu lembro que na pandemia o Criolo tinha um programa ali quase que diário e ele colocava na Twitch filmes antigos para ficar comentando e assistindo com a galera. Ele na casa dele ali, às vezes ele Sim. de um lado, o Ganja do outro, né? A própria Felipe Cato que fazia sim. e faz, As né, o lives. karaokezinho dela ali cantando as coisas, né? Existiu uma aproximação digital com o artista, né? A Tereza Cristina, que Com é um certeza. case de Instagram, Sim. né? Sim. E aí muita gente falava, nossa, a Tereza Cristina faz live e tal, não sei o que. Eu não sabia nem que ela era artista. Sim. Eu falava, gente, Tereza Cristina é uma super cantora de samba, pelo amor de Deus. Não, eu achei que ela só fazia as lives. Total. E aí, de repente, virou essa figura do artista enquanto influencer mesmo, de tipo, como que a imagem está ali sendo parte do veículo da coisa, além da própria música. Mas uma coisa que também, justamente nesse momento de competição, né, que você tem mais de 100 mil faixas sendo lançadas todos os dias, isso muda com todos os outros entes do mercado. Então, você tem, por exemplo, beleza, como é que o jornalismo cultural fica, então... tanto no sentido do que vai escolher enquanto pauta, quanto na própria relevância do próprio veículo dentro disso. Né? Porque, peraí, vou ter que fazer uma curadoria fodíssima aqui para poder, né, me estabelecer enquanto marca nesse mercado, mas também as pessoas também estão mais dentro de uma lógica de consumir por vontade própria, sem se guiar por esse tipo de lógica de validação pública, como é o jornalismo. Mas o Spotify, ele tendencia, né? Sim, porque você tem o algoritmo ali trabalhando também. Então, você tem o entendimento ali do gosto da pessoa e a plataforma vai sugerindo também. Isso acaba suplantando certas ferramentas assim também. E é super curioso como lidar com isso nesse determinado momento, né? Porque ao mesmo tempo que tem uma lógica que ela é um tanto aleatória e você consegue chegar num público maior num esforço, digamos assim, numa inércia maior, de tipo assim, as pessoas vão simplesmente te descobrir, que é muito a onda da viralização hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo a viralização acaba sendo um lugar que não é tão legal de se almejar, porque a viralização é tipo assim, é um pico e depois você cai para esse vale, e se você não conseguir trabalhar, se você não tiver estrutura ali também, fica muito complicado também de você sustentar uma carreira mesmo, de fazer desse momento de visibilidade uma carreira. Então, às vezes, se o artista não está preparado, a viralização pode ser a pior coisa possível para ele, em vez de construir estorvo, passo né? por pode passo. Virar um estorvo, porque... Exato. Porque aí depois a pessoa não consegue trazer a constância da carreira. Sim, porque... Construir mesmo. Exato, porque aí você tem toda essa questão das plataformas também, de tipo, muitas pessoas perguntam para trator e conversam entre si também, tipo, beleza, de quanto tempo eu preciso lançar meus produtos também? Porque fica essa coisa também, tipo, lancei agora, cai nesse lance também desses 100 mil produtos lançados todos os dias, que é isso, assim, beleza, lancei um álbum aqui, daqui a 2 semanas ninguém está falando mais dele, porque já girou, muitas coisas já foram lançadas desde então, e aí as plataformas colocam dentro disso também, né? Elas são parte dessa lógica também, no sentido, tipo, beleza, se você quiser ser visto pelo seu público com alguma constância, faça alguma coisa a cada trimestre, criam-se essas boas práticas, assim, também, que... Tem muita receita, né? Eu percebo algumas receitas. Eu abri um selo em 2021, Sim. na pandemia, né? Também para dar vazão a fonogramas independentes. E foi uma coisa que eu conversei muito assim, com as pessoas que estão comigo, né? Com os artistas, com os parceiros, colaboradores, que não tem receita, que é muito sobre como você conta a sua história, né? E que
corpo a corpo, isso aqui que a gente faz, de olhar um para o outro, ouvir, faz muito mais construção sólida do Com que o certeza. digital. Já apareceram alguns artistas que têm muitos plays, né, no Spotify para eu tentar vender show, e você não consegue, porque eles não levam público real, eles não têm público que paga ingresso. A pessoa pode gostar, mas até a pessoa sair de casa para ir assistir o show, é uma outra conexão, não é a música. Com certeza, com certeza. E aí até... Mais números, conta aí os números. Não, e aí tem um lance também que eu queria contextualizar também, de que como que chega a ser muito pesado mesmo essa responsabilização do artista ao longo desse processo. Isso fica muito claro dentro de um relatório feito por uma empresa chamada Illuminati, que saiu em 2023, que eles levantaram dentro dos principais streamings como é que foi a execução das faixas ao longo do ano de 2022. E aí eles colocam que 24% das faixas lançadas durante o ano, ou seja, 38 milhões delas, não receberam nenhuma execução. 0 plays nas principais plataformas. Nem quem lançou deu Nem play, quem lançou, gente. exatamente. 24% das faixas lançadas em 2022. E aí, além disso, 42% das faixas receberam 10 ou menos streams ao longo do ano de 2022. Então, A minha deve ser por aí. mas isso coloca também na mão do artista, assim, de tipo, beleza, como é que eu vou movimentar minha base aqui também para poder me fazer conhecido e fazer a roda girar, assim, também. É um momento de um novo desafio, assim, também, dentro dessas lógicas. E até mesmo essa questão que você estava falando, não é o vínculo exatamente construído dentro de uma plataforma de streaming que vai transformar numa carreira. Isso me leva também para a lógica, por exemplo, das playlists editoriais, que acabam sendo espaços de visibilidade dentro das plataformas hoje, são curadores das próprias plataformas, que estabelecem algumas faixas que vão ser ouvidas, que são atualizadas periodicamente, e ali, pelo fato de as pessoas simplesmente, eu assino esse serviço de streaming, deixa eu seguir essa playlist aqui, aí cria-se um Você sabe que aqui fluxo, com a Jupe, né? teve um comentário que foi muito interessante e que está dentro do nosso debate do Transforma Música, que é as playlists LGBTQIAP+, Sim. que colocam todos os estilos, né, como se a gente não fizesse queernejo, rock, spoken word, rap, sim, e bota todo mundo no mesmo pacote, como se a gente não fosse digno de estar na playlist do sertanejo, como não tá digno, não, a gente fica ali naquele cantinho, fica aqui, satisfeito com a sua playlist que você tem, olha só, você tem a playlist. E isso acontece, inclusive, com músicas de candomblé, que se inspiram no candomblé, músicas que se inspiram na cultura negra, até a questão do rap, o jazz, do público periférico, né, do artista periférico. Existe uma tendência, que eu acho que também tem a ver com o algoritmo, né, que é acoplar essa coisa nas prateleiras, que é o meu paradigma, por isso que eu falo disso, né, que o neoliberalismo, ele transformou a obra de arte, que era sagrada, num produto, e agora, com o digital, nesse conteúdo. Então, para a gente, é muito difícil estar nesse lugar curatorial. Com certeza. Que transborde. E como a gente conseguiria, né, já pensando em estratégias de sobrevivência, sim, como a gente vai conseguir furar, né? Se você imagina alguma estratégia, já que você é tão inserido dentro desse universo dos números, da estratégia de marketing, como é que a gente vai conseguir sublimar isso para um outro lugar, né? Sim, sim. Essa é uma batalha que a gente trava todos os dias. A gente, que eu digo, dentro da Trator e dentro da distribuidora, que é justamente isso. A gente tem... Jupe lançou Corpo Sem Juízo pela Trator, e Gali Galó lançou todos esses lançamentos dele, enfim, recentemente pela Trator. E é sempre uma batalha, assim, tipo, gente, tá, beleza, vamos lá, vamos um Orgulho Tropical, massa, uma auge, beleza. Mas...
cara, vamos colocar isso aqui numa playlist de rap mesmo? Vamos colocar isso numa playlist sertanejo? E aí é basicamente isso, assim, é uma batalha o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo a pandemia trouxe uma coisa muito curiosa, que eu acho que desestabiliza esse lugar que o mercado tinha colocado para si também de uma outra maneira, que de repente, com esse volume de lançamentos, né, e as pessoas sendo assoberbadas por tanta novidade o tempo inteiro, isso gera um rebote no público também de escutar cada vez mais catálogo. Então, o volume de catálogos são faixas que foram lançadas há mais de 1 ano e meio. Então, o volume de plays de catálogo começou a ser muito maior do que de novidades. Só que aí, ao mesmo tempo, para furar essa estratégia, surgiram... Catálogo são as músicas lançadas anteriormente. Exato. Ao mesmo tempo, começou a acontecer uma outra movimentação dentro das plataformas e que começou a ganhar uma grande relevância, que são os chamados superusuários. Que é basicamente isso, são as pessoas que têm seus perfis pessoais dentro das plataformas e que conseguem agregar uma grande visibilidade em torno delas, então, que tem ali milhares de seguidores e que conseguem, enfim... Assinante de playlist. Exatamente, e ali começou a ser um espaço de visibilidade que começou a, de certa maneira, até mesmo mexer na relevância das playlists editoriais. Então, dentro de alguns segmentos hoje, as playlists de superusuários, elas têm mais relevância do que as playlists editoriais. Então, talvez uma movimentação que possa ser feita nesse caminho é justamente disso, de hackear o sistema mais uma vez, de tentar criar essa relevância, seja enquanto indivíduo, seja enquanto grupo de pessoas, como uma iniciativa, e tipo assim, não, beleza, eu vou criar uma relevância para o meu movimento a partir desta playlist ou dessas playlists, e puxar pessoas, puxar a gente para junto. Hackear a narrativa, né? Hackear a narrativa, justamente. A gente pegar pra gente. Eu acho que é um momento muito apropriado para isso, nesse momento, diante dessa nova mudança mesmo, que aí você vê também toda essa questão do TikTok surgindo e mexendo com a maneira das pessoas consumirem música também, e que você vê hoje plataformas que estão respondendo a isso de diferentes maneiras. Você pega o próprio YouTube, que criou Shorts e que agora ele está se colocando dentro desse mercado como uma plataforma de consumo total da música. Então você vai ter o Shorts, você vai ter o vídeo longo, você vai ter o videoclipe, você vai ter o bastidor, você vai ter... Exatamente, você vai ter o lyric video, você vai ter tudo ali dentro. E ao mesmo tempo você pega o Spotify respondendo a isso também, como sendo, por exemplo, nas novidades que eles apresentaram nesse ano, que o vídeo vai tomar conta do próprio Spotify, né? Sempre não, nos últimos anos teve o Canvas, que é esse videozinho em loop, que quando você acessa no celular, você dá play ali, aí fica um videozinho rodando em loop ali de 7, 8 segundos. Agora o loop vai ganhar outras interfaces agora o Canvas vai ganhar outras interfaces dentro do Spotify, o Spotify vai ser muito mais baseado em imagem do que antes. Então... É muito doido como essas mudanças vão impondo para o artista e para o compositor, né, para a pessoa que está tentando se estabelecer como criador, impõe as linguagens, né? Tipo assim, eu percebo que quem tem problemas de imagem, tipo, a gente, né, vive um momento da juventude onde a disforia corporal, a disforia por conta de filtro, equilíbrio, né, assimetria, caralho, isso está adoecendo as pessoas porque impõe uma linguagem, algo a mais do que só a música, no nosso caso, né? E eu queria te fazer uma pergunta, e depois a gente vai abrir para perguntas, é isso? Que é como você vê o mercado da música daqui 10 anos em relação a essa questão
da construção do público, né? Do público real, do cara que paga o ingresso. Porque será que a gente vai passar a fazer só show online e não vai se ver nunca mais? Eu acho que não, mesmo. Eu acho que a música vai continuar tendo a sua maior força num ambiente compartilhado com as pessoas, sendo essa experiência que bate no corpo e reverbera de outras maneiras. Eu acho que isso vai continuar sendo parte. Porém, tem essa integração com o mundo digital, com os dispositivos ali que o artista vai precisar, de alguma maneira, estar em cima do jogo dele, ali, nessas questões todas, em cima das novidades. É sempre importante que um artista tenha essa leveza de espírito para poder se adaptar a essas novidades, porque o momento de mudança ele é sempre muito mágico em termos até mesmo de possibilidade de visibilidade, assim, dentro da lógica da tecnologia, que no fim das contas, quando a gente está falando de música no ambiente digital, a gente está falando de tecnologia também, inevitavelmente. Sempre que uma nova ferramenta é lançada, ela tende a ter um alcance orgânico maior do que daqui a pouco. Então, é sempre importante que o artista esteja ali atento às novidades e com sangue nos olhos para poder, enfim, beleza, como é que eu vou usar isso dentro da minha construção? Ser maleável, né? Ser maleável é super importante nesse contexto, que é, tipo assim, não é seguir as trends, seguir as tendências, tipo assim, beleza, surgiu esse recurso, como é que eu posso usar isso em função da minha música, em favor da minha música, e não se sujeitar também a essas novidades, é fazer com que jogar com elas a seu favor, ao favor da música, principalmente. Então, não dá para saber exatamente como que o nosso mercado, diante das mudanças que foram nos últimos 20 anos, não dá para saber o que vai ser dentro dos próximos 20 anos. Mas a maleabilidade do artista, ela ainda vai ter um papel muito, muito importante dentro de uma sobrevivência de um mercado que se transforma o tempo todo. Com certeza. O conceito de artista mudou, né? A gente vai abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas, fica à vontade. Eba. Fala seu nome, se apresenta, fica à vontade. Boa tarde, meu nome é Skin Aguique, cantor chileno morando no Brasil. É muito interessante os temas que falaram hoje. Muito obrigado. Agora eu acho que é mais fácil para as distribuidoras, para as gravadoras que antes, porque agora já estão mirando o trabalho dos artistas que han trabalhado muito por sua conta. Então aí podem tomar a uma pessoa que já está boa e fazer um investimento já mais certo que antes. Então, por os números, por isso as gravadoras agora estão tendo mais utilidades que antes, porque antes faziam um investimento de uma pessoa que não tinha conhecimento de se ia funcionar ou não, mas agora com todo já posto na distribuição online, já está tudo mais fácil para eles. Então, qual seria lo importante de estar en una grabadora y en comparación a ser un artista independiente? Porque yo acho que la grabadora hace un investimento, mas ¿cuál sería la diferencia de yo podría hacer un investimento con no banco y hacer a carrera con el dinero de no banco y ahí tener quizás más utilidades porque el banco va a cobrar menos porcentaje de ganancia que una grabadora? Entonces yo estaba pensando eso, ¿cuál es el real aporte o el valor de estar en una grabadora versus pedir un préstamo, un investimento no banco? Isso, obrigado. Perfeito. É uma ótima pergunta isso, porque realmente isso, quando uma gravadora investe em um determinado artista, ele é um dinheiro que ele é recuperável. Então é justamente isso, ele vai ser cobrado depois. Então, quando você tem essa prática de advance, que se chama, né, que é esse dinheiro que se coloca ali, a gravadora ela espera que esse dinheiro retorne em tanto tempo, assim como um banco. Eu acho que, na verdade, hoje em dia, depende muito de quais são as redes dentro deste banco chamado gravadora que são interessantes para o artista.
Então, por exemplo, eu tenho um interesse em trabalhar com determinados tipos de conglomerado de mídia, talvez eu tenha uma chance melhor estando dentro de uma gravadora. Eu tenho um interesse em me internacionalizar e de uma maneira focando no mainstream, por exemplo, em vez de trilhar um caminho que seja em públicos mais nichados, beleza, talvez a gravadora tenha as conexões para me fazer chegar mais facilmente até esse caminho. Mas é meio que isso também, porque o jeito que o artista se move, ele vai ser a principal coisa dentro desse processo, porque até mesmo dentro das lógicas, voltando um pouquinho dentro das lógicas das playlists editoriais, o que os editores dentro das plataformas mais querem saber é como o artista está se movimentando. Então, quando eles decidem qual que é o destaque que vai receber, em que país, de que maneira, é muito disso, de beleza, o artista está aqui, está lançando, massa, mas como é que ele está trabalhando a construção de público dele, o que vem depois, o que ele está circulando, de que maneira, está fazendo show, como é que tá as redes sociais dele. Eles querem toda essa contextualização também para saber que não justamente que como uma gravadora eles não estão investindo sozinhos dentro desse processo. Então eles querem saber que eles estão sendo parte de um todo. E aí justamente as gravadoras hoje em dia elas ficam de olho também nesses mesmos dados para poder, beleza, não, isso aqui é um investimento seguro, vamos nessa. É uma bolsa de valores mesmo, né? Porque antes, o termômetro, eu percebo, era o público que ia nos shows. Hoje, o termômetro são os dados. Eu fiz um curso recentemente de IR, né? Um workshop ali no Música e Negócios, e foi muito interessante, assim, porque a gente fez uma pergunta que é: quem é mais importante, o IR, que é o artístico e repertório, o cara que descobre os artistas, ou o Business Intelligence, que é o sistema que analisa os dados? Quem é a pessoa que vai descobrir o artista? Se é o Business Intelligence ou se é o IR que vai num show? Na verdade, é tudo junto, né? A gente vai usar o Business Intelligence ao nosso favor. No caso, a gravadora usando a favor deles. Mas a gente também, a gente não se vê muito como dado, eu acho. Talvez se a gente se visse um pouco mais e entendesse quais são os nossos nichos, é um trabalho de autoconhecimento que eu percebo muito, assim. Porque a gente está tão centrado na obra que a gente não se olha. E às vezes se olhar é bom, tipo, quais são os artistas que dialogam comigo? Em qual playlist eu estaria se eu estivesse? Quem são esses artistas que estariam dividindo comigo essa playlist? Tem uma série de dados que a gente não se olha, né? A gente não se identifica muito, porque existe um tabu, né? De se olhar como produto, como Sim. marca. Sim. Eu demorei muito, eu sou uma pessoa que está há 20 anos no mercado, e eu demorei muito para entender, né? E faz o quê? 6 anos que eu realmente me apropriei com esse conhecimento de fonograma, obra, entender sociedade de um fonograma. Podemos ser sócios de um fonograma, como que é a Bolsa de Valores, né? Eu como pequeno selo, posso investir num artista que eu já trabalho como produtora e falar: olha, eu estou investindo aqui, 5% desse fonograma por 5 anos é meu, depois eu te devolvo. Você não precisa me deixar fazer um contrato leonino. Sim. De ficar a tempo indeterminado, como a maioria das gravadoras fazem, né? Com certeza, com certeza. E hoje em dia os artistas eles têm ferramentas que eles consigam ter acesso a essa informação fina de uma maneira mais simples do que antes, né? Porque uma vez que o mercado se tornou principalmente digital, você também cresceu a demanda por transparência dentro desse mercado, porque antes, né, você recebia um relatório que tipo assim, vendeu isso aqui. Mas peraí, vendeu como, para quem, de que maneira, o que eu posso fazer com esse dado? E hoje em dia, até por conta dessa estrutura monolítica das gravadoras, das grandes gravadoras, as próprias plataformas começaram a criar seus sistemas direto para os artistas, seus sistemas for artists. Entregar os relatórios. Exatamente, que aí não são necessariamente só os relatórios financeiros, mas você tem o Spotify for Artists, Apple Music for Artists, Amazon Music for Artists, você tem a Deezer, que tem a Deezer Backstage,
Você tem o Tidal, que agora criou também, o Tidal Artist Home, que aí entrega esses dados, todas essas métricas, tipo assim, beleza, minha música foi ouvida em tal lugar por pessoas de tal demografia, nesse período, aí, quais são as 50 cidades que eu estou sendo mais ouvido? Beleza, aí eu posso tomar decisões a partir disso, tipo, beleza, estou olhando aqui para essas 50 cidades. Traçar estratégia, talvez, de fazer show. Exato, tipo, quais são as 50 cidades que estão mais me ouvindo? Vou fazer delas minha prioridade de circulação, então, de arrumar shows e criar conexões. Entrar em contato com a rádio da cidade. Exatamente. E falar, tem a minha música aqui, será que não rola tocar? Exatamente. As pessoas já escutam no Spotify. Também, aí você olha, por exemplo, para a faixa etária dos seus ouvintes também, você pode deduzir comportamentos a partir dessas pessoas, tipo, beleza, a faixa que mais está me ouvindo é de 15 a 21 anos, beleza, então eu vou investir em fazer conteúdo para TikTok, que ainda é um espaço que a Gen Z, né, a geração Z, ainda se coloca muito fortemente, mais do que... Eu vou colocar meu peso ali de comunicação nesse lugar e não no Facebook, por exemplo, que é um público que já hoje em dia já é mais velho. Então, você pode tomar vários tipos de decisões a partir desses dados, com autonomia também, e dados esses que eles eram restritos antes e inacessíveis até. Então, hoje em dia, o artista, se ele tiver dedicado e se ele olhar para essas informações, ele consegue se ferramentalizar de uma maneira muito, muito eficiente. Fazer as pazes com os dados, com as informações, perder o medo de burocracia. Vai ter, né, o painel do Vander aqui que vai falar sobre isso, como produtor, diretor de produção, né? Eu percebo que o público, mulheres, pessoas negras, público LGBTQIA+, a gente já e pessoas pobres, periféricas, a gente já é educado a achar que essas informações não são pra gente, que nem quando a gente abre o MEI, né? A gente não sabe os meandros de ser empreendedor. E isso na música é uma coisa que eu também tenho tentado pular a catraca, assim, porque o conhecimento é uma catraca, né? Essas informações no mercado foram catracas para os artistas por muito tempo, né? Então, se a gente tem isso acessível, tem que instrumentalizar, né? Com certeza. Tem mais alguém? Pergunta? Pergunta. Tem pergunta? Sim, eu vou fazer uma pergunta para a Júlia. Cisa, eu achei muito interessante assim, que desde a primeira apresentação de ontem, né, da JUP, vocês meio que seguem uma coisa que é a essência do festival, né, essa coisa da transformação, e vocês trazem muito temática da organização. Eu acho que você até tocou num ponto importante que eu fiquei pensando aqui, por exemplo, o Spotify. O que ele é? Ele é uma biblioteca que ele trouxe a organização de todos os artistas em seu lugar, né? O Google surgiu assim, por exemplo, todas as informações e tudo mais. E eu queria saber uma pergunta bem pessoal, assim, como você se organiza nessa questão dessa equalização das lutas, né? Porque vem demandas de todos os lados, a gente sabe. E eu vou trazer quase que um paralelo que eu fiz na minha cabeça aqui, por exemplo, a Lineker é uma pessoa que ela leva esse selo, né, de ser uma artista LGBTQIA+, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa trans, uma travesti, que ela escolhe falar de amor e não falar exatamente, estritamente da militância e de como é você ser um corpo objeto, né, etc. e tal. E aí eu queria saber como que você faz dentro do que você gerencia ali, né, para você, se você tem uma organização a respeito disso, como você, na verdade, como você organiza suas estratégias. Que eu entendo que o BI, né, ele vai te trazer as informações, mas tem um fator ali, que é o fator humano, provavelmente, né, que vai trazer essa estratégia. E, para além disso, eu queria fazer até um paralelo, perguntar se você faz um paralelo com a inteligência artificial trazendo isso, que eu tenho muitos amigos artistas que eles estão apelando para isso, ao invés de ele ter um estrategista, né, a favor. Então, como que você vê tudo isso, na verdade? Uma pergunta interessantíssima. Nossa.
Eu acho que, na verdade, uma coisa que o ambiente digital mostrou para a gente nesses últimos 20 anos é que não existe receita de bolo para as pessoas. Então, é justamente isso. Você tem... Cada artista ele vai ter suas questões que vão ser os motores para a sua produção, e que isso é absolutamente legítimo, e aí tudo bem Lineker falar de amor e não falar especificamente da militância, tudo certo, de Linda Quebrada ser uma frente mais né, mais ali afrontosa ali, tudo certo, Irmãs de Pau também ter toda essa perspectiva mais, vou provocar, é isso, tem espaço para todo mundo e cada um vai achar o que move mais e como comunica da melhor forma. Porque é isso, as pessoas elas têm a possibilidade de chegar aos conteúdos, né? E aí a gente está falando de música, a gente está falando de arte, de moda, de comportamento. As pessoas têm maneiras múltiplas de poder chegar a isso. E aí é observar junto desses dados, tipo assim, peraí, minha expressão está chegando às pessoas dessa maneira. Como que eu posso otimizar isso dentro da minha intenção artística? Então, é uma coisa junto da outra. Você falou de inteligência artificial, eu vejo muito como um elemento que ajuda a cortar caminho em certas instâncias, mas que também é preciso ver qual que é o perfil de cada artista também, para ver o quão importante é se colocar em cima desses dados e entender, beleza, qual que é a provocação que eu quero fazer? Eu quero falar a respeito do próprio senso de humanidade dentro da tecnologia e trazendo essas questões de gênero junto? Beleza, é uma narrativa que eu posso super construir usando essas ferramentas. Mas aí é isso, é entender o que move o artista e se ferramentalizar para poder, beleza, agora tenho aqui uma estrutura de conhecimento, de ferramentas para poder colocar minha intenção de uma maneira mais apropriada dentro da minha escolha artística e também entender o que o público está me devolvendo. Beleza, o que eu estou entregando é relevante para esse público, eu devo abordar esse público de uma outra maneira para poder, enfim, chegar onde é que eu quero chegar. Então é isso, eu não tenho uma resposta específica para todo mundo, nem um caminho para todo mundo, mas quanto mais informação a gente tiver no meio desse processo, melhor a gente consegue atingir os nossos objetivos. Então acho que é muito isso. Obrigada. Ai, gente, eu ficaria aqui horas. Essa é uma das minhas pautas preferidas do momento, porque eu acho mesmo que a gente tem que se apropriar desse conhecimento. Por isso, vou reforçar uma coisa que ele falou, que é o blog da Trattori. O blog da Trattori é um espaço incrível que responde perguntas que você nem sabe que você tem, mas tem ali, vocês falando. Tem algumas lives que vocês fizeram durante a pandemia que foram incríveis, assim, que foram elucidou muitas coisas que eu tinha de dúvida. Eu mando para todos os meus amigos artistas que estão começando, porque é isso, a gente como artista sonha em ter alguém que faça pela gente. A gente não quer fazer tudo. Ninguém quer fazer tudo, gente. Pelo amor de Deus, a gente não consegue, é sobrecarga. Mas para a gente ter alguém fazendo para a gente precisa saber fazer. Porque senão a gente não sabe cobrar. A gente precisa entender do que a gente precisa. Do que a gente precisa. E a Trattori, ela vem fazendo esse trabalho, assim, muito generosamente com o Maurício, muito generosamente com você, com Nicole, agora com Kátia, com as pessoas que entraram ali, que são pessoas que estão no mercado há um tempo, que têm um olhar muito inclusivo na Trattori, é tudo muito bem explicado. Se você ficar com dúvida, não pode ficar com medo, você tem que ir lá e perguntar pela milionésima vez para se apropriar desse conhecimento, para quando todos nós prósperos, né, tivermos acesso a crescer um pouco mais e ter empresário, ter produtor, ter agente, saber o que cobrar, né, saber como fiscalizar essa coisa da transparência, né, não abrir mão, né, do que é nosso, porque a gente sempre abriu porque a gente achava que não era pra gente, burocracia, direitos autorais, eu morri de medo, assim, falou,
Será que eu vou saber lidar com isso? E é meio por aí, né? Eu acho que... Total, com certeza. Eu lembro do meu próprio caminho enquanto artista, por exemplo, que isso ficou muito forte para mim, que quando eu comecei na cena independente enquanto músico, lá no fim dos anos 2000, quem chegou me ajudando a ferramentalizar também foi uma mulher, foi a Malu Aires, que é uma cantora daqui de São Paulo, que ela, enfim, ela cantou dentro do Sagrado Coração, do Marcos Viana, exatamente, que cantou trilha sonora da novela O Clone. E aí ela chegou na cena de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e tipo assim, vamos organizar isso aqui. Você sabe o que é direito autoral? Você sabe o que é execução pública? Vamos aqui, pegou na mão assim, vamos ali na UBC e vamos criar o seu SRC ali. Então ela chegou com uma generosidade desse conhecimento também, sendo uma mulher, sendo uma pessoa LGBT, e sabe, chegou organizando uma cena, e isso criou um fingerprint dentro de mim pessoalmente também, e que eu busco trazer isso também em todas as minhas frentes, seja minha frente artística, seja minha frente de mercado dentro da Trattori, e é isso. Eu acho que é a gente criar os nossos círculos de compartilhar conhecimento e ferramentas e entender o que é o sistema, para a gente entender como se posicionar nesse sistema para o bem próprio e para o bem do todo. Exatamente. Encontrar as nossas estratégias, as nossas táticas. É isso. Delícia. Obrigado, gente. Obrigado, Transforma Música. Obrigado, Cris. Eu que agradeço.